Boa noite a todos. Hoje é dia 23 de abril de 2020. Está no ar a TV AIDA com seminário online em pauta Covid-19 e os desafios ao direito do seguro. Registro que esses seminários ocorrem todas as terças e quintas no mesmo horário, às 19 horas. E é uma iniciativa da atual diretoria da AIDA Brasil, que iniciou sua gestão dia 1º de abril sob a presidência do Dr. José Armando da Glória Batista. Hoje nós trataremos do tema saúde suplementar, Covid-19 na saúde, telemedicina e riscos. Eu sou Gaia Schneider, diretora de projetos e eventos institucionais da AIDA Brasil, e vão estar comigo hoje para a gente bater um papo debatendo Milena Fratin, que é a presidente do Grupo Nacional de Trabalho de Saúde Suplementar da AIDA Brasil, e Gabriel Schumann, sócio do Trajano Neto e Paciornik Advogados, professor da Universidade Positivo e integrante do nosso GNT de Saúde Suplementar. Agradeço a presença de todos vocês e antes de iniciar os nossos debates, o nosso bate-papo, gostaria de dar alguns breves recados. Nós estamos participando pelo Zoom, mas se você preferir, a gente também está ao vivo na página do Facebook da AIDA. Um pedido muito especial: fechem os seus microfones para que nenhum ruído possa atrapalhar os nossos debatedores e todos aqueles que nos ouvem. Nossa webinar está sendo transmitida ao vivo, mas também está gravada, para posterior acesso aos eventuais interessados. Assim, pedimos que aqueles que tiverem alguma restrição quanto à sua imagem, por favor, desliguem as suas câmeras. Convido a todos a fazerem perguntas pelos nossos chats, que eu estarei lá observando, para verificar a possibilidade dos debatedores responderem ao final. Na sequência, passo a palavra para a Milena, nossa presidente do GNT de Saúde Suplementar da AIDA Brasil, para fazer suas considerações iniciais. Oi, Milena, boa noite, tudo bem por aí? Milena fala de Campinas, eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o nosso colega Gabriel fala lá de Curitiba. Boa noite, Milena. Boa noite, Gaia, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, queria parabenizar a nossa presidência, em nome do Dr. José Armando Batista, o nosso vice-presidente Vitor Benes, toda a diretoria da AIDA, em especial a nossa mediadora de hoje, a Gaia, que é a nossa diretora de projetos e eventos institucionais da AIDA. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje o tema, ele é um tema, acho que totalmente atual, a gente vai falar sobre, no momento de pandemia, de coronavírus, sobre a telemedicina. Nada mais atual do que a gente que precisa estar. Então, estamos todos em casa, todos em quarentena, todos trancados para que a gente não pegue esse vírus que veio nos pegar de surpresa. Então, o que a telemedicina é tão atual? Porque a telemedicina, ela quebra barreiras institucionais, socioculturais e principalmente geográficas. Então, ela traz ao paciente condições de acesso, inclusive a especialidades que a gente não teria se a gente não tivesse a telemedicina. Então, a telemedicina, ela quebra muitos obstáculos, ela vem para dar acesso à população e, mais importante, evita que o paciente tenha que se deslocar a um hospital, a uma clínica, para qualquer atendimento, e que isso seria uma possibilidade de contágio, tanto para ele, quanto com relação até aos demais pacientes que se encontram numa entidade hospitalar, numa clínica, num laboratório. Isso é muito importante neste momento. Então, eu acho que a telemedicina, ela é um tema extremamente atual. A gente vai debater aqui, o meu colega Gabriel, que também é da área de saúde suplementar e conhece bem, vai nos ajudar a falar sobre esse tema tão atual e que veio para nos ajudar nesse momento de pandemia e de coronavírus, neste atual momento. Gabriel, Gaia, obrigada. Gabriel, boa noite. Tá frio aí em Curitiba, tá calor, por favor, suas considerações iniciais. Acho que seu microfone está travado, Gabriel, por gentileza. Obrigado, então. Queria agradecer muito pelo convite da AIDA, cumprimento a Gaia pela gentileza, pela organização também, como nossa gerente dos projetos. Cumprimento também a Milena pela parceria, tanto por fazermos parte do mesmo GNT, de saúde suplementar da AIDA, quanto também por essa parceria hoje, né, essa conversa, né, a ideia é um bate-papo mais informal,
Aqui em Curitiba está frio, eu estava até com um cachecol na mão aqui, que estava fora da câmera aqui. Depois eu tirei aqui, porque eu acho que vai esquentar, os debates vão esquentar. O tema da telemedicina é um tema muito importante. Acho que foi muito feliz a escolha pela diretoria de trazer esse tema, de trazer esse perfil também de discussão, ou seja, a gente trabalhar a questão da telemedicina à distância, ou seja, uma provocação, quase uma metalinguagem aqui, esse nosso desafio, que nos faz perceber naquilo que são os limites também da capacidade de transmitir a informação, as dificuldades que os pacientes terão na transmissão das suas próprias informações, né? Já que a telemedicina é um desafio importante para a COVID, não só para ela, talvez seja um dos pontos para a gente refletir um pouco hoje nessa noite tão importante, ou quem estiver nos escutando em outro momento. Já que em São Paulo, por exemplo, quando nós tivemos as chuvas muito fortes, a telemedicina também foi uma ferramenta importante para dar acesso a quem não consegue ter, para dar acesso à distância, e isso redesenha um pouco a saúde suplementar, traz algumas perguntas muito legais, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom. Agradeço de volta a oportunidade de estar aqui presente. Bom, Milena, o que é a telemedicina? O que é essa tão famosa e falada aí nos últimos dias, dos últimos acontecimentos da pandemia? O que é a telemedicina? E antes da gente explicar o que é a telemedicina, vamos entender o que significa a palavra telemedicina. Não sei se todos sabem, mas a palavra telemedicina ela é de origem grega, da palavra tele, que significa distância, ou seja, é a medicina aplicada à distância. Então, essa definição tem tudo a ver com o que acontece na prática, a medicina realmente aplicada à distância. Então, a telemedicina é o exercício da medicina mediado por tecnologias, e seja por que instrumento for, seja por WhatsApp, por um telefone, por uma videoconferência, tudo isso é considerado telemedicina, e ela é utilizada para prevenção de doenças, para assistência, para pesquisa, para atendimento ao paciente, de várias formas. Ela é uma prática médica realizada à distância, independentemente do instrumento. O que é importante da gente falar da telemedicina é que hoje, nesse momento de coronavírus, como eu já falei nas minhas considerações iniciais, ela evita o deslocamento, ela faz com que o próprio médico tenha um contato direto com o paciente sem ter que ter o contato físico, ele pode ter um controle. Eu tenho uma dor de cabeça, não preciso no pronto-socorro, eu tenho uma dor no estômago, não preciso correr para ir a um consultório. Hoje eu posso ligar para o meu médico, posso evitar o contato, inclusive o risco de pegar um carro, um transporte para ir até um hospital ou uma clínica. Então, a telemedicina ela vem para transpor barreiras de várias formas, né? Então, até acessos às especialidades mais complexas, como a gente está falando aqui, eu estou em Campinas, a Gaia está em Campo Grande, o Gabriel está em Curitiba. Olha o que a gente está conseguindo por algo de tecnologia, como a tecnologia vem sempre agregar. Eu acho que isso é uma analogia que a gente deve fazer, porque, de repente, eu aqui em Campinas, precisando de uma especialidade que eu não tenho, eu teria que me deslocar, por exemplo, para São Paulo. É perto, Campinas a São Paulo? É, mas além de mais gastos que isso traria, eu estou colocando a minha vida e outros em risco. E a telemedicina ajuda com que a gente evite tudo isso e possa, inclusive, ter acesso à especialidade que eu não teria aqui. Eu acho que essas são as minhas considerações breves sobre o que é a telemedicina. Gabriel, você quer fazer alguma complementação ao que a Milena falou sobre o que é a telemedicina? Eu acho, obrigado Gaia pela palavra, obrigado Milena pelas explicações também. Eu acho que a Milena trouxe muito bem, e o que eu queria trazer a partir disso é que a telemedicina, na verdade, corresponde a um conjunto de modalidades de tratamento, né? Esse talvez seja um ponto importante. Embora ela não seja o maior gênero, o maior guarda-chuva, usar uma imagem que é tão importante para nós da área dos seguros, mas a telemedicina ela é bastante abrangente. Não é o mais, como eu referi, porque a telesaúde seria mais abrangente, mas a telemedicina ela comporta muitas modalidades, então, na verdade, talvez nós voltemos daqui um ano a conversar aqui, ou menos tempo, e faremos um painel sobre, por exemplo, as modalidades de telemonitoramento, que é extremamente importante, em termos tanto de direito securitário quanto de direito da saúde suplementar. Temos também teleconsulta, temos até os procedimentos, por que não, né? Com o avanço da tecnologia, a telecirurgia, enfim, que não é uma novidade, né?
é bastante lembrado, né? No ano de 2001 já se fez uma telecirurgia entre 2 países com um oceano de distância, né? Enfim, entre Nova York e Paris. Então, 20 anos depois, o que a gente consegue fazer? A tecnologia é tão rápida, todo mundo trabalhando aqui em tempo real. É muito bacana, eu acho que a gente tem aí umas oportunidades interessantes na telemedicina, então realmente só lembrar esse caráter abrangente, né? Um conjunto amplo de modalidades e que de fato nos trazem aí alguns desafios legais para a gente pensar na saúde suplementar que a gente vai conversar hoje. Obrigado, Gai, então, pela pergunta. Obrigada, Gabriel. A gente sabe que hoje, na pandemia, foi editada a Lei 13.989 de 2020, né? Eu queria escutar de vocês qual é a extensão da autorização concedida por essa lei. Pode começar, Gabriel, por gentileza. Obrigado, então, pela pergunta. Eu acho essa pergunta extremamente importante. E quando a gente analisa a lei, talvez, especialmente quem não teve oportunidade, talvez, de abrir a lei, por assim dizer, talvez tenha uma animação muito grande. Agora tem uma lei, autorizou a telemedicina. De fato, há uma lei que autorizou a telemedicina, mas ela não delimita com o necessário cuidado de que maneira o significado disso. Nós temos aí uma primeira indicação, como referi, não é telesaúde, mas telemedicina. Então, o fisioterapeuta, a fisioterapeuta que querem nos atender de tarde, a rigor, não estariam regulamentados por essa autorização, já que se falou em telemedicina. Mas não se falou nessas modalidades que eu referi. Não se falou, olha, pode ou não pode telecirurgia, pode ou não pode teleatendimento, teleinterconsulta, que é uma modalidade importante em que mais um profissional trabalha. A legislação foi genérica e falou que é possível a assistência, que é possível os métodos de prevenção, ou seja, ficou muito no ar. Nós sentimos falta nos poucos artigos que tivemos nessa lei, aliás, com mais de um veto, inclusive, a respeito, nós sentimos muita falta de um detalhamento dessas possibilidades. Então, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, a telemedicina foi autorizada de modo bastante amplo no sentido do espectro de modalidades, ou seja, não há nenhuma restrição a rigor, né? O princípio da legalidade, pode fazer qualquer um. De outro lado, a telemedicina foi, no que diz respeito à extensão, ela foi ressalvada no tempo, no sentido de que, enquanto perdurar a emergência, seja o significado disso, né? Porque o estado de emergência é esse critério legislativo. Eu acho que teria sido melhor dizer, olha, até que se revogue, ou algum critério um pouco mais claro. Mas, enfim, temos aí um dado, então, de extensão no que diz respeito às modalidades e um no que diz respeito a um critério temporal, ainda que de forma condicional. O evento futuro incerto aí, que é o fim dessa pandemia, esperemos que seja o... Obrigado de volta pela questão. Milena, você pode falar para a gente um pouquinho sobre essa extensão da autorização concedida pela Lei 13.000? Acho que o Gabriel muito bem abordou sobre até onde vai, né, a autorização dessa lei, e acho que bem colocado por ele, realmente a gente não tem uma delimitação, ela fala da forma geral, da telemedicina de forma genérica, e não sobre as subcategorias, sobre teleatendimento, telecirurgia, teleconsulta, ela não entra nesses detalhes. Tanto que o próprio Conselho Federal de Ortopedia, de Fisioterapia, já mandou um ofício para a própria ANS dizendo que ele tem direito a fazer, todos os profissionais registrados no Conselho podem fazer atendimento de fisioterapia por teleatendimento, por teleconsulta. Então, como ela não restringiu, o céu é o limite. Então, tem o lado bom, porque a gente não tem a delimitação, então tudo pode ser interpretado como telemedicina, todas as suas subderivações. E outro ponto que eu acho que é importante, quando é o fim da pandemia? Ela especifica que a lei tem vigência durante a pandemia. Mas o que é esse durante a pandemia? Qual é o fim da pandemia? Então, isso pode se perpetuar. E, no meu entendimento, isso vai se perpetuar. É um caminho realmente sem volta. Por mais que seja durante, a gente vai enfrentar outras regulamentações esparsas para explicar até onde tem os planos de saúde, na saúde suplementar, o SUS, na saúde pública, onde vai, o que tem que ser atendido, o que está englobado dentro dessa telemedicina. Então, eu acho que ele vai além, porque a gente não sabe nem o que é o fim da pandemia desse período. Então, fica difícil delimitar, apesar da lei ter colocado. E essa forma genérica, ela tem o positivo e o negativo, como disse bem o Gabriel.
ela não coloca subcategorias, então ela me dá forma de ter todos os tipos abrangidos pela telemedicina. Então, eu acho que isso vai ficar para a gente estudar, trabalho para advogados, para os profissionais da área de saúde, como que a gente pode adaptar e normatizar todas as subcategorias e a forma do atendimento da telemedicina. Helena, aproveitando que você entrou nesse ponto, eu queria que você esclarecesse para a gente, com tanta mudança, como é que está esse marco legal? O marco legal, na verdade, a gente já tinha alguma normativa de 2002 que definia sobre teleconsulta, mas muito restrita pelo Conselho Federal de Medicina. O ano passado, o Conselho Regional de Medicina soltou uma resolução e ele mesmo revogou essa resolução, que previa a teleconsulta. Então, a gente tem várias normativas esparsas, e eu acho que o importante da gente lembrar desse marco legal não é só sobre a telemedicina, porque eu acho que hoje a gente vai precisar de ter normativas específicas para subcategorias, mas a gente não pode esquecer que junto com a telemedicina, a gente já existe o Marco Civil da Internet, que está totalmente atrelado à telemedicina, ou seja, a gente está falando de dados sensíveis, que são os dados da saúde, o meu dado, o seu dado, o dado do Gabriel. Então, a gente tem que lembrar que vai entrar em vigor em janeiro de 2021, que foi postergada, a Lei Geral de Proteção de Dados. E está totalmente casado com a normativa, com o marco legal das mudanças da telemedicina. Eles têm que andar em conjunto, porque é o Código de Ética Médica, a Constituição Federal já vedam o vazamento das informações dos dados dos pacientes. Então, o marco legal não é só normatizar como se dá o tratamento, como se dá o atendimento da telemedicina. Ele tem que estar atrelado às outras normativas que tratam sobre o assunto, principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados, que afeta diretamente a área de saúde suplementar. A área de saúde pública também. Eu acho que isso é uma coisa que vai vir muita mudança por aí, nós temos muito trabalho para se debruçar, o sigilo das informações, o Conselho Federal de Medicina e das demais áreas de saúde, de odontologia, tudo isso hoje a gente pode pensar está tudo englobado dentro da telemedicina. Eu acho que são essas minhas considerações e eu acho que o Gabriel tem as considerações importantes para falar sobre o marco legal também. Fica à vontade, Gabriel, para contribuir com relação ao marco legal. Oi, Gabriel. Será que o Gabriel caiu? Acho que ele está sem som. Gabriel, acho que você está sem som. Milena, aproveitando que você falou sobre essa questão da resolução que foi revogada pelo Conselho, eu achei interessante porque ela era uma bem completa, com um número grande de artigos que vinha para substituir uma norma de 2002, né? Ela foi editada em 2018 e o Conselho Federal teve que acabar revogando essa lei em razão da quantidade de discussões médicas que vieram de reclamações dos conselhos regionais. Era uma lei bastante abrangente, eu acabei dando uma lida nela, né? A resolução era abrangente, ela tinha muitos artigos, ela falava sobre essas subcategorias muito bem, né? Teleconsulta, telecirurgia, que é extremamente interessante, a questão da telecirurgia remota, teletriagem, telelaudos, né? E ela acabou vindo aí a ser revogada em razão da quantidade de discussões que gerou dentro da própria área médica, né? Então, foi bem interessante essa questão dessa revogação e a gente voltou para ficar dentro da legislação voltada para a medicina de conselhos regionais com uma resolução de 2002. Né? Mostrando a necessidade dessa atualização, né? Ninguém sobrevive mais sem tecnologia, então assim, como vai ser necessário, é um momento que não tem como voltar atrás, vai ter que existir essa lei, ela tem que vir o quanto antes, para que a gente consiga se adaptar, as operadoras consigam se adaptar, porque é um desafio para elas, né? As clínicas médicas e os próprios médicos, pessoa física, né? E os próprios conselhos federais, tanto de medicina, de odonto, de fisioterapia, todos eles vão ter que se adaptar. Então, ela voltou, o Conselho Federal teve que revogar essa normativa, mas ela vai ter que vir agora muito mais detalhada, inclusive. Se ela já era grande, extensa, a gente tem que pensar em várias consequências que a gente tem, de como que a gente vai responsabilizar o médico, o prontuário, como eu disse, o sigilo médico, as plataformas digitais, como vai ser, hoje saiu
a normativa de que autorizado receituário eletrônico, como é que vai ser feito isso, controles de crônicos, controles de medicamentos dessa forma digital. Tem muitas coisas, a telemedicina tem muitas coisas que vêm por trás disso. Então, a gente precisará sentar, estudar, fazer uma normatização de todos os pontos, e inclusive com mais detalhes do que tinha nessa resolução, que já era extensa, mas eu acho que diante do cenário do que a gente tem vivido hoje, tem presenciado para quem está na área de saúde, né, a gente já vê muitas questões de gestão de saúde, gestão primária de saúde, hospitais que já usam a imagens, teleimagens para mandar para fora do país, para trocar ideias com médicos de outros países. Então, isso traz valores, mas a gente está extrapolando. Então, para a operadora, isso vai ser um grande desafio, mas a gente vai falar mais para frente sobre as consequências para os planos de saúde, da saúde suplementar. Oi, Gabriel, está restabelecido aí? Podemos seguir? Gabriel? Bom, enquanto a gente aguarda, Gabriel... Eu Gabriel aqui, mas eu acho que ele está travado. Eu tô vendo ele aqui. Oi, Gabriel. Está restabelecido? Está me ouvindo? Você consegue falar? Acho que a internet dele pode estar um pouco lenta. Milena, você acabou de falar sobre a telemedicina, que ela já é realizada no Brasil. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Bom, a telemedicina ela já é utilizada, acho que desde a década de 90, mais ou menos, desde os anos 90. Porque é um acompanhamento mundial, né, gente? O atendimento médico, geração de laudos à distância, é uma tendência mundial, que já vem sendo praticado. O que a gente sente falta, para quem é da área de saúde, é a normatização, as delimitações, as regulamentações. Mas nos últimos anos, empresas, instituições, universidades públicas, universidades privadas, já existe o desenvolvimento e a cooperação entre elas para o desenvolvimento de uma telemedicina, para poder trocar informações, troca de informações. Isso é sempre muito positivo, inclusive para o próprio paciente, para o próprio cliente, o beneficiário de um plano na ponta. Então, isso traz valores, né? Se você pensar, o Juaisten tem a inteligência, já está ligado à inteligência artificial. Ele já é um hospital referência com relação a isso em São Paulo. Aparelhos de imagem que eles vão apontar possíveis doenças e encaminhar notificações para o médico por equipamentos. Então, é uma coisa já realizada. As operadoras de plano de saúde já pensam exatamente nisso, empresas para os seus colaboradores, porque isso pode ter um controle maior do prontuário, de um controle de uma sinistralidade, de uma correta utilização. A gente volta, o que eu falo da telemedicina que é moderna, ela é para frente, a gente tem todas as tecnologias a nosso favor, mas a gente volta para falar da gestão primária à saúde, que a gente pode fazer com a telemedicina, uma consulta que seria desnecessária, uma ida ao pronto-socorro, que isso tem custos, isso sai muito caro. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num plano de saúde empresarial que a empresa paga para os seus colaboradores, né, com o uso da tecnologia, com a telemedicina, você evita desperdícios de gastos desnecessários e você consegue um maior controle, inclusive, sobre o histórico, o prontuário daquele paciente, o acompanhamento daquele paciente. Então, ela traz muitos benefícios, inclusive a gestão primária à saúde. Gabriel? Oi, tô aqui. Oi. Gabriel, a gente estava falando aqui, que bom que você voltou. A gente estava falando aqui sobre a telemedicina no Brasil, que ela já é realizada no Brasil há um certo tempo, né? E eu queria ouvir um pouquinho sua experiência sobre isso. Perfeito, obrigado. Primeiro peço desculpas aí pela ida e volta, mas justamente nada como fazer o teste das dificuldades das comunicações à distância. Eu tenho aqui em casa duas empresas de internet, sou obcecado com a ideia de ficar sem internet. Tem mais uma terceira que é o 5G do celular e nenhum deles estava funcionando aqui momentaneamente. Peço desculpas a todos que nos ouvem, mas justamente fica a provocação aqui, e a Milena, bem na hora que interrompeu a minha gravação, ela falava sobre a responsabilidade civil. Já pensou se eu estivesse fazendo uma consulta e fosse interrompida no meio dessa consulta, né? Será que o médico ia ter que aguardar? Ou o contrário, se o médico estivesse dando a consulta e de repente é interrompido, vai passar para outro profissional, não vai? Pode ser um não credenciado, daí tem todo um conjunto de questões. Em relação à telemedicina no Brasil, o que nós observamos, até pegando o gancho de uma das perguntas que acabei de observar no chat, né, é que, na verdade, ela é praticada há muito tempo,
ela veio como autorização, um pouco até esquisita, né? Dizer, olha, pode fazer aquilo que já se faz, tá? Quando na realidade a nossa grande demanda, e aí que vem na linha da pergunta do chat, do comentário, enfim, é da regulamentação. Mas, indo objetivamente na pergunta que a Gaia gentilmente me fez, a telemedicina já existe há muito tempo, ela já é parcialmente regulada, a gente já falou do marco legal, né? Mas nós temos uma resolução, que a Milena muito bem lembrou, 643 de 2002, depois nós tivemos uma resolução de teleradiologia, telepatologia, a resolução do prontuário digital, que em algum sentido complementa esse marco normativo, uma lei de telemedicina recém-citada, né, no começo da fala da Gaia, inclusive, a 13989, e ao mesmo tempo temos também um marco legal do próprio prontuário digital, que pode nos servir de referência junto com os outros diplomas que a Milena muito bem lembrou, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil, talvez como uma referência em termos de segurança, proteção. A medicina era praticada, e por isso fiz esse histórico legislativo, sobretudo naquilo que já está legislado. Então, se a gente observa que já tem uma regra específica para teleradiologia e para telepatologia, é porque justamente essas áreas tinham bastante destaque. A radiologia, justamente porque o médico não dá o laudo presencialmente, ele não está na frente do paciente quando ele vai analisar a imagem, um raio-x, por exemplo. Eu posso falar porque meu pai é radiologista e faz isso em casa há muito tempo, então tenho certeza como funciona. Então, essa é a ideia. Não sei se respondi, Gaia e Milena, e peço desculpas de volta por essa dificuldade, mas pelo que eu imagino, a Milena e a Gaia falaram muito mais, o que tornou o evento, na verdade, muito melhor do que se eu tivesse falado. Então, eu agradeço, Gaia, pela pergunta. Imagina. Foi ótimo, Gabriel. Helena, eu vou perguntar para você agora a questão do prontuário médico. Você chegou a comentar um pouquinho sobre ele, mas eu queria saber como ele fica a partir de agora, dentro da lei da telemedicina. Legal. O prontuário médico ele já era previsto antes prontuário físico. Existia uma normativa, uma resolução do Conselho Federal de Medicina que determinava o prontuário físico. Em 2007, a gente teve uma nova normativa do Conselho Federal de Medicina tratando sobre o prontuário eletrônico. Então, tudo que era previsto no prontuário físico, que o médico tinha que ter todos os detalhes do atendimento do paciente no prontuário físico, passou-se para um prontuário eletrônico. Então, a gente analisando friamente com o uso da tecnologia, na prática isso não veio alterar, ela veio em alinhamento com o prontuário eletrônico. Os pontos que eu coloco que o prontuário eletrônico ele já veio de uma forma positiva, assim como a gente está falando da telemedicina, porque ele elimina papel, ele deixa armazenado nas nuvens. A gente tem que falar também da parte ambiental, aproveitando o nosso presidente aqui do grupo, né, de direito ambiental, o PERI, a gente tem que pensar na área ambiental, a gente não tem que imprimir papéis, utilização de espaços físicos para armazenamento, a gente fala em nuvens, então tudo está armazenado, e quando seria físico, isso pode se deteriorar, apagar com o tempo, e o paciente perdia o próprio médico histórico daquele paciente. Falando de um prontuário eletrônico, isso fica armazenado na nuvem e não se perde, você tem aquilo armazenado por um prazo indeterminado, como diz a própria normativa resolução do CFM, que o prazo de guarda desse prontuário ele é indeterminado, né? O que traz alguns questionamentos, às vezes, de prazo legais, mas isso é muito importante. E o mais importante, é o que eu venho debatendo e que o Gabriel reforçou, é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso reforça mais ainda, porque a gente está falando em dados eletrônicos, então e de dados sensíveis de saúde. Então, o médico tem que ter, dentro do seu consultório, dentro dos hospitais, das clínicas, um sistema de tecnologia, uma plataforma muito segura de que não haja vazamento desses dados do prontuário, né? Então, com o prontuário eletrônico, ele pode trocar informações de médico para médico, com hospitais. Isso traz um avanço, uma agilidade, inclusive, na solução de detecção de alguma doença, de algum problema mais sério daquele paciente. Então, eu acho que veio o prontuário eletrônico, ele veio com muitas vantagens em comparação ao prontuário de papel que a gente tinha, porque ele está integrando o que a gente já fala de telemedicina. Ele é uma plataforma digital. Então, eu acho que não tem muito impacto com a telemedicina, ao contrário, eles estão alinhados, mas a gente tem que sempre lembrar, é a segurança da informação e os dados do paciente sempre muito bem guardados e armazenados, como determinam as leis já existentes. Gabriel, e com relação ao prontuário eletrônico, você tem algum complemento para falar sobre que a Milena já explanou? Acho que a Milena trouxe muito bem, esse é um tema muito legal, obrigado novamente pela questão.
realmente, eu acho que um ponto, assim, uma frase que talvez resuma a ideia que eu gostaria de dizer é que existe um conjunto de deveres na atividade dos médicos, e aí vamos pegar o prontuário, né, como primeira situação, e esses deveres ficam ainda mais exacerbados quando a gente migra para o mundo digital, para o mundo virtual. Eu acho que quando a gente fala em prontuário, talvez um desafio que bem completa, né, a sequência do que a Milena falou, é observar também que a gente começa a ter algum tipo de interação, né, entre os profissionais de saúde mais intenso. Claro que a interação sempre se fez presente. Você vai num hospital, você é atendido por um profissional, depois faz raio-x, mas a possibilidade de eu ser atendido em mais de um local, essa comunicação, essa integração, é claro que ela existe na saúde, mas ela não é tão forte. Se eu estiver numa reunião da IDA, em São Paulo, e eu passar mal, não há uma comunicação imediata com o meu prontuário aqui de Curitiba. Então, esse conjunto de possibilidades é interessante. Assim como, eventualmente, a gente pode pensar em ferramentas para que o prontuário se torne ainda mais seguro por ser validado de modo digital. Quer dizer, na linha do que se disse aqui antes, a telemedicina ela pode representar uma oportunidade na saúde suplementar, inclusive para melhorar nos procedimentos. Porque, claro, a telemedicina tem limitações. Tudo aquilo que se falou em termos de regulamentação da telemedicina, né, nesses últimos 30 dias, né, incrível a velocidade, o ofício do CFM no comecinho, no final de março, depois a questão da portaria do Ministério da Saúde, seguido de uma lei, né? Então tivemos aí diferentes diplomas, todos eles dizem assim, olha, o médico, a médica deve reforçar para os pacientes as limitações da telemedicina, ou seja, isso ficou muito marcado, né? E aí essa questão do prontuário pode ser uma ferramenta interessante. Estou vendo várias perguntas legais, inclusive do Juliano, do querido amigo, mas eu vou tentar responder na sequência, vendo se a gente consegue encaixar com as outras questões. Obrigado de volta pela oportunidade. A gente está com bastante pergunta no chat, a gente vai tentar fazer elas ao final, tá? Antes das considerações finais dos nossos debatedores. Quais os cuidados para os médicos, Milena? Olha, você tocou num ponto muito importante. Não podemos esquecer da relação médico-paciente. Ela jamais pode ser adversa e sempre tem que ser o médico-paciente observando o Código de Ética Médica. Essa relação médico e paciente, ela tem já implica numa responsabilidade quando a gente fala em atendimento presencial. E esse cuidado, ele tem que ser muito mais do que redobrado quando a gente fala num atendimento, numa cirurgia, numa consulta à distância, ele tem que ser redobrado. Então, a responsabilidade do médico com o paciente é a mesma, mas com vários cuidados. Por exemplo, se ele faz alguma negligência que impacte alguma coisa, em algo emocional, físico, financeiro no paciente, o médico vai ter essa responsabilidade. Ele já existe hoje, por erros médicos, diversas formas de responsabilidade civil, inclusive vazamento de dados, de prontuários. Ela hoje, na telemedicina, ela tem que ter muito mais cuidado. O médico, o hospital, o consultório, ele vai ter que ter uma gestão de risco estruturada, ele vai ter que implantar um compliance na área de saúde dentro do consultório, sempre observando as resoluções do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde. É muito importante que o médico tenha todos esses cuidados, porque a responsabilidade perante o paciente é dele. Então, ele tem que ter todo esse cuidado, informar o paciente que ele tem o diagnóstico, a opinião, o tratamento, e deve armazenar tudo isso que ele tiver passado de orientação. Então, ele tem que ter o prontuário adequado, informar o que ele está passando de orientação, de recomendação, de medicação para o paciente, e lembrando sempre da confidencialidade, muito importante, eu volto a falar, confidencialidade e a proteção dos dados do paciente estão sempre em primeiro lugar, porque além da responsabilidade civil por um erro médico, por um diagnóstico errado, ele também tem o vazamento ou, inclusive, a divisão da informação com um colega sem a prévia expressa autorização para um estudo de caso, por exemplo, do próprio paciente, né? Então, ele deve registrar de forma adequada todos os achados, recomendações, serviços de telemedicina que foram utilizados para assegurar a durabilidade e exatidão. Ele tem que manter o prontuário clínico sempre atualizado, não pode disso, deixar de fazer isso de forma nenhuma, e ele sempre tem que usar a telemedicina e informar da impossibilidade, quando ele está utilizando uma teleconsulta, da impossibilidade desse atendimento físico para o paciente durante a consulta.
Gabriel, como que fica o médico nessa história toda? Essa é uma boa pergunta. Bom, primeiro, super legais as colocações da Milena, eu concordo. Eu queria complementar com algumas questões assim que eu tenho pensado bastante nesses estudos sobre a telemedicina. Primeiro, diz respeito à potencial dificuldade que a gente possa vir a ter quando a gente não estiver no âmbito da Covid. Deixa eu explicar bem. Veja, com a Covid, a telemedicina se tornou, por assim dizer, um imperativo, uma necessidade, ela tem um justo motivo. Isso faz com que as limitações sejam analisadas de maneira mais... As limitações da telemedicina, enquanto técnica, sejam analisadas de maneira mais mitigada. Quer dizer, o paciente não tinha alternativa, tudo bem. Só que isso, na sequência, vai nos gerar uma dificuldade muito grande, e é isso que eu disse no começo, né? Eu sinto muita falta de um critério mais profundo. Por quê? Veja, se a gente disser, na linha do que a Milena trouxe, que o médico tem que tomar muito cuidado, mas a gente sabe que na telemedicina a técnica é um pouco mais incompleta. Ela não é igual à consulta presencial, ela é muito boa, e o médico não consegue identificar na telemedicina alguma coisa que ele poderia identificar presencialmente. Será que a gente vai começar a dizer que em alguns casos o médico vai ter que recomendar a complementação? A operadora vai ter que pagar? Vão ser 2 consultas? Retorno? Tá? De que maneira que o profissional de saúde também ele tem uma responsabilidade que agora envolve a plataforma com a qual ele lida. Então, imagine, para citar as perguntas do chat, uma falsificação de receitas, né? Isso me parece bastante importante. Eu acho, por outro lado, e aí eu tento ser sempre otimista, né, no meio desse cenário cinzento que nós vivemos, eu vejo algumas possibilidades muito interessantes. Por exemplo, imagine que eu, como paciente, deseje ter as minhas consultas gravadas para eu poder escutá-las de volta ou reorientação. Né? Isso tudo é um desafio, porque às vezes o médico quer dar uma orientação para o paciente que ele não se sente tão confortável de falar gravado, né? Então, aquilo famoso em off. Né? Então, esses novos arranjos são coisas que não são muito claras para as pessoas e para o próprio paciente, né? De saber se ele está sendo gravado ou não. Por exemplo, essa nossa conversa está sendo gravada e desde o começo foi avisado essa comunicação importante. Né? Por outro lado, o médico também vai ter novos desafios, seja ou não na saúde suplementar, por exemplo, na identificação do paciente. Por quê? Nós temos uma série de questões em relação à cobertura, no caso da saúde suplementar, mas, por exemplo, nós temos uma teleconsulta de avaliação do INSS, talvez, nós temos enfim, nós temos muitas possibilidades novas no campo da telemedicina que ainda não foram bem examinadas. Na medicina, as falhas são de proteção e de prestação, ou seja, nós temos um problema tanto que pode dizer respeito diretamente à relação médico-paciente, como bem se disse agora, a Milena trouxe, né, o consentimento, o próprio esclarecimento, né, que é diferenciado na telemedicina. Temos as falhas de informação em relação não só ao procedimento telemedicina, mas ao procedimento em si, que o paciente vai fazer uma cirurgia, uma consulta. E, de outro lado, nós temos uma dificuldade do paciente de ser atendido, e aí podemos ter alguma falha, a gente não sabe como é que isso vai ser lidado. Imagina, por exemplo, uma falha da plataforma. A operadora vai responder solidariamente, não por uma falha do hospital, que não tinha o equipamento, que usou mal, mas por uma falha da plataforma de telemedicina. São questões muito novas, né? E o que é falha? Né? Porque a LGPD não está implementada, a gente não sabe. E, por exemplo, imagina que um hacker invade. A gente vai falar em fato de terceiro, que a rigor não está na lei, mas que na prática, na jurisprudência é uma excludente em alguns casos. Ou a gente vai entender que não, é risco do negócio, então tem que aumentar, tem que considerar isso nos reajustes dos planos, ou até em outros tipos de seguro, eventualmente, que a gente possa imaginar. Então, tudo isso são assuntos extremamente novos e que o mercado securitário, enfim, o mercado de saúde suplementar tem que estar muito atento para poder lidar. Mas o médico, me parece que, sobretudo, se a gente fosse dar dicas muito objetivas, se tem que tomar cuidado no consentimento, tem que tomar cuidado no prontuário, tem que tomar cuidado com a informação do paciente. Falou em telemedicina, esses cuidados têm que estar todos redobrados ou triplicados, porque o risco é muito maior, seja de vazamento, seja de terceiro, seja de falhas. Então, quanto maior o risco, maior a responsabilidade do profissional de saúde. Obrigado de volta, Gaia, pela questão. É interessante, assim, quantos links a gente pode fazer de produtos dentro da área de seguro envolvendo a telemedicina, né? Dentro da responsabilidade, dentro do seguro cibernético, dentro do, né, dos GNO e INO. Como é interessante, abre, eu acho, um
campo muito grande, muito fértil para as companhias de seguro oferecerem produtos agora voltados para as áreas médicas. Eu acho que isso, num pós-Covid, pode aquecer um pouco a nossa economia, aquecer um pouco o nosso mercado, e respaldar os médicos, respaldar a área médica, respaldar o paciente, né? Garantir tudo isso. Milena, como que você, Gabriel e Milena, como vocês contextualizam o impacto da nova lei na saúde suplementar como um todo? Ai, Gaia, não sei, eu começo, Gabriel, mas eu queria primeiro... Gabriel. Deixa o Gabriel começar e você fecha, nossa presidente fecha essa pergunta. Tá, obrigado aí pela pergunta. Eu não sei se eu agradeço por estar na frente ou se eu reclamo, né? Porque é uma pergunta bem difícil, eu queria escutar a Milena e falar, não, concordo com tudo. Mas vamos lá. Primeiro, queria cumprimentar o pessoal que está nos acompanhando. As perguntas são muito interessantes. É um pouco difícil ler aqui. Eu estou falando no celular, então a pergunta aparece assim num flash. Assim, é super difícil. Estou tentando acompanhar e introduzir nas respostas. Mas vamos lá. Muito impacto na saúde suplementar, na minha visão. A gente conversava um pouco antes desse evento aqui, dessa live. Enfim, acho esse nome engraçado. A gente conversava um pouco desse bate-papo nosso. E a Milena falou uma frase que eu acho bem importante, né? Ela disse, olha, é uma mudança, né, temporária, mas na verdade é uma mudança que veio para ficar, né? Eu também acho que a telemedicina veio para ficar, então eu acho que pensando na saúde suplementar, a gente tem uma demanda hoje muito grande da regulamentação. Se a gente não sabe quais são os riscos do médico, a gente não sabe qual é o impacto, até em termos de LGPD mesmo, né? A gente não consegue precificar tão adequadamente os produtos, né? Não tem como fazer cálculo atuarial sem minimamente ter uma estimativa, né? É claro que o histórico vai nos ajudar no futuro. Outro aspecto importante eu fiquei pensando aqui, e realmente não tinha pensado isso até esse momento assim da nossa conversa. Eu já tinha lido, pensado algumas coisas para falar de hoje, mas não tinha pensado. A gente tem os prazos da RN 259, né? A RN 259, ela nos traz uma série de questões interessantes, né, sobre os prazos de atendimento na saúde suplementar. E sofreu uma pequena alteração pela ANS. A ANS emitiu uma nota informando uma alteração desses prazos, mantendo para os pacientes crônicos, questões de câncer e tal, urgência e emergência, e separando. Mas não é isso que eu queria falar, só quis contextualizar com a RN para todo mundo poder conversar com a gente. A RN 259, ela diz que se não tem um profissional apto na área geográfica, o paciente pode buscar um profissional não credenciado, né? Pensando em plano de saúde, né? Em que há o credenciamento, uma lista de profissionais. Tá. E agora, a telemedicina. E se eu indicar um profissional para esse paciente que não está no estado dele, mas que pode atender? Se a gente tiver a telemedicina como uma ferramenta para isso, a gente tem um potencial muito grande para reduzir tempo de atendimento ao paciente. Na saúde, o tempo é importante. Do contrário, não tinha nem razão de ter a resolução 259 com prazo. Segundo, isso permite uma facilidade de acesso, às vezes, a um profissional mais especializado. Então, você precisa de um neuropediatra, né? A gente está falando aqui de Campinas, de São Paulo, enfim, de cidades maiores. Mas o nosso cliente que está, o segurado, o beneficiário, enfim, que está numa cidade pequena, como é que funciona? Como é que ele vai ter esse acesso ao neuropediatra, que é uma especialidade bastante sofisticada? Tá? Veja que eu acho que a telemedicina tem um impacto para isso também na saúde suplementar, no modo como a gente vai incorporar a tecnologia, porque na medida em que a gente coleta os dados em prontuários digitais, a telemedicina meio que atrai, né? Não é obrigatório. Teoricamente, a gente pode ter um médico que anota tudo em papel. Se não fosse a resolução, né, que diz em contrário, teoricamente, a gente poderia... enfim, mas a telemedicina atrai, né, o uso das tecnologias, né? Em outros países já há cabines em que a pessoa tira a foto, já tem uma câmera boa, já envia a imagem, já faz o diagnóstico. Mas eu vejo a telemedicina, na verdade, como assim um fiozinho da meada, né, a ponta do iceberg, se quiser, essas imagens grosseiras, trazendo para nós uma série de novas possibilidades em termos de tecnologia, que envolvem, por exemplo, a inteligência artificial, cada vez mais presente nos nossos dias, contribuindo para o profissional, uma nova concepção de saúde, porque a teleinterconsulta é uma ferramenta que não é tão pensada, e digo mais, até na saúde suplementar, nós podemos pensar, por exemplo, né, em planos que tenham ou não a cobertura com a telemedicina, ou que tenham a telemedicina como uma primeira etapa, ou com uma filtragem, para alguns casos, que já é mais interessante, eventualmente, do que o telefone, que também é uma telemedicina, mas a telemedicina vendo talvez seja mais interessante. E outro ponto que me ocorre
é também a possibilidade, eventualmente, das combinações, em que o paciente tem uma consulta presencial, está, às vezes, até diante de um médico, mas ele vai consultar um especialista ali, porque naquele momento ele tem a possibilidade de ter ali um impacto muito grande. Então, nesse momento de muita indefinição da Covid, né, a gente não sabe o impacto total na saúde suplementar, né, porque a gente não sabe se no curto prazo significou só uma redução de certos procedimentos, sem que a gente possa mensurar, não dá para chutar em saúde suplementar, não dá para chutar em seguros, mas eu vejo realmente como um potencial muito grande e acho que a ANS vai ter que agir um pouco mais do que ela fez, né? A ANS emitiu algumas orientações, por assim dizer, algumas notas, mas os desafios de reajuste, de cobertura, a própria afirmação de que a cobertura, enfim, em termos de pandemia, isso também gera algumas reflexões importantes para a gente da área de seguros. Não sei se eu falei muito também nessa resposta, mas é que esse é um tema que eu tenho pensado bastante aqui, desculpe se eu me alonguei. Milena, por favor. Bom, depois de toda essa aula do Gabriel, fica difícil a gente falar um pouco, mas eu acho que esse tema é um tema que a gente ficaria aqui horas e horas e não terminaria. Até pelas perguntas que eu tentei dar uma acompanhada agora, tem muito tema para a gente debater sobre consequência na saúde suplementar. Como o Gabriel terminou a fala dele dizendo, a ANS veio nesse momento de pandemia e determinou, as operadoras de planos de saúde devem cobrir telemedicina, sem, neste momento, fazer aditivo aos contratos dos prestadores de serviço, sem que, nesse momento, tenha qualquer recusa, ou seja, ela vem e determina que tenha obrigatoriedade, desde que previsto no contrato. Ok, mas ela não delimita de que forma esses prestadores vão ser remunerados, se a consulta vai ser diferente de uma consulta presencial, ela teria que desenvolver do dia para a noite uma plataforma digital para que os referenciados prestem esse atendimento. Como é que fica isso numa relação entre o paciente que, como disse o Gabriel, ele não tem aquele médico pela 259, ele vai consultar um médico que não é do referenciado. A ANS determinou que tem que ter o reembolso. E aí, outras perguntas que eu vi, a fraude. Sim, eu acho que as operadoras têm que correr atrás disso, porque também, infelizmente, a gente tem que pensar nas pessoas mal intencionadas, tanto do paciente como do médico. Né? Teve a consulta, como é que eu vi que o Márcio Malfatti perguntou como a gravação da consulta é uma prova? Eu acho que o Gabriel até respondeu essa pergunta, mas se tiver com ambas as partes tendo consentido, sim, mas a gente sabe que hoje no meio digital tudo é possível de uma montagem também, até uma gravação de uma consulta por telemedicina, por um telefone que a gente não sabe. Então, há um desafio muito grande na saúde suplementar, porque há médicos que não estão acostumados com a tecnologia. Como eles vão se adaptar a fazer uma teleconsulta, por exemplo? Como eles vão emitir como a normativa de hoje, um receituário eletrônico? Como eles vão se adaptar? Né? Então, as operadoras vão ter que fazer cursos para os referenciados, vão ter cada uma com a sua plataforma digital, que elas vão ter que ter com todo o sigilo, com todo o resguardo da lei de proteção de dados. Há desafios para isso. Porque, por um lado, será que isso também vai diminuir a sinistralidade? Porque você vai diminuir a utilização indevida? Porque a gente sabe que uma consulta no pronto-socorro e uma consulta no consultório do médico é o dobro do valor. Então, será que a telemedicina vai conseguir com que a gente diminua isso, né? Com que a gente gere realmente um controle maior de uma sinistralidade da utilização, uma conscientização maior da forma de utilizar? Ou pode ser o oposto? Né, se peçam exames desnecessários porque o médico não ficou seguro por não estar vendo presencialmente, fisicamente aquele paciente. São perguntas que hoje a gente não consegue responder, porque a gente ainda não tem dados, mas é um grande desafio para o mercado. Inclusive a regulamentação, porque a ANS vem no momento de crise e determina, obriga-se atendimento, obriga-se ao pagamento ao prestador e no futuro. Que futuro você vai fazer o aditamento ao contrato com os prestadores? Qual a negociação dos valores? Porque a consulta, de que tipo você vai reembolsar? Você vai pagar o prestador? Você vai fazer o exame? Você vai pagar da mesma forma, de formas diferentes? Isso envolve negociações. As partes têm que estar de acordo, porque a relação do prestador com a operadora é uma outra relação do paciente, do beneficiário com a operadora. Então, essa negociação precisa existir. O médico vai estar apto, todos os referenciados vão estar aptos a atender via telemedicina ou não? Como é que isso pode ser mensurado, como é que isso pode ser trabalhado? As operadoras estão correndo atrás, mas a ANS precisa delimitar e normatizar, até pensando em como se controlar, se comprovar
em como realmente isso vai ser utilizado, como você vai poder comprovar, pedir um reembolso, o pagamento, como ele será feito, qual o prazo, observando a 259, como disse o Gabriel. Eu acho que aqui há muito desafio para a gente pensar, principalmente no papel das operadoras, né? Ela vai estar no polo passivo da responsabilidade civil, realmente, se um médico teve um atendimento, ele é o referenciado. Uma outra coisa que eu me pergunto, hoje eu tenho um plano, a gente tem 3 possibilidades de abrangência geográfica de contratação de planos de saúde, municipal, estadual e nacional. E se eu me consulto com um especialista nos Estados Unidos, isso vai ter reembolso? Isso está dentro da minha cobertura contratual? Ou por ser nos Estados Unidos, meu plano ser nacional e eu não ter cobertura internacional, isso não teria reembolso? São várias questões. Aquela especialidade que eu fiz uma consulta, que não está dentro do contrato, mas eu fiz uma consulta por algo que iniciou, que estava previsto no meu contrato com a operadora, como beneficiária, mas eu vou além. Está coberto? Não está coberto? Foi na mesma consulta? São várias perguntas que eu acho que existem com relação ao beneficiário, operador e prestador. Né? Essa tríade é muito importante e tem muitas consequências que a gente vai começar a perceber agora, que veio a telemedicina, a utilização nesse momento, mas eu acho que todos os cuidados, por isso que eu acho que uma normatização, ela é essencial, uma regulamentação da própria INS, mas uma lei, né? É que essa lei que a gente tem durante a pandemia, que ela já seja estudada para que continue, mas de uma forma extremamente detalhada, com pessoas que tenham conhecimento profundo sobre isso, porque isso exige um estudo científico de várias coisas, várias frentes a gente já falou aqui. Né? Eu acho que essas são as minhas considerações. Também não sei se avancei e falei muito. Eu só queria fazer uma complementação quando a Gaia falou, saindo da saúde suplementar. Eu acho que isso traz outros seguros, como a gente está falando de seguros, o seguro de responsabilidade civil pelo erro médico do profissional, né? Dos hospitais, dos diretores, até onde vai a responsabilidade de uma operadora por isso. São várias outras frentes que a gente abre dentro da área de seguros, inclusive, como bem pontuou a Gaia. Muito bom, gente, muito bom. Eu queria ficar aqui conversando mais 2 horas sobre esse tema, porque ele é gostoso, tem muita coisa para debater, é novo, né? É multidisciplinar, envolve muita coisa, né? Mas, infelizmente, nós temos que partir para as considerações finais, porque o nosso tempo está acabando. O Sérgio, ele é sempre brilhante, então ele sugeriu aqui pelo chat que todas essas perguntas que foram feitas no chat fossem respondidas pelo GNT posteriormente e colocado à disponibilização de todo mundo, né? Através de uma ata, de repente a gente coloca no site da IDA. Eu acho que assim é muito legal isso, porque o tema é pujante, é interessante, tá em voga, é atual, né? E o nosso bate-papo foi leve, foi gostoso, né? Então eu vou fazer algumas perguntas aqui, se vocês puderem encaixá-las dentro das considerações finais, seria ótimo. Se não, por favor, façam as considerações finais. Eu vou pedir para começar elas com o Gabriel, depois a gente passa para a Milena, tá? A telemedicina não pode encarecer ainda mais o diagnóstico, na medida em que o médico fique inseguro e possa pretender pedir mais e mais exames para alcançar um diagnóstico. O erro de diagnóstico feito pelo médico através da consulta feita por telemedicina terá o mesmo impacto como se fosse uma consulta presencial, caso o paciente se sinta lesado e ajuize uma ação? Pensando nos contratos de seguro de vida, a telemedicina poderá auxiliar na constatação de doenças pré-existentes e, em consequência, eventual negativa indenitária para as coberturas de invalidez? O prontuário eletrônico poderá ser requisito para a contratação do seguro? Então, eu vou me ater apenas a essas 3 perguntas, tá? Mas é muito interessante, eu acho que vale, o Sérgio é sempre brilhante, ele sempre entra para contribuir muito, obrigada. Eu acho que vale essa ata para o GNT, né? Eu quero ouvir o que vocês pensam sobre isso, a sugestão de vocês, tá? Então, obrigada, Milena, para suas considerações finais. Vamos começar pelo Gabriel. Queria primeiro, já que minhas últimas palavras aqui, né? Queria, primeiro de tudo, agradecer novamente pelo convite, essa oportunidade de participar. A gente está sempre no GNTs estudando, indo para São Paulo, agora estamos indo para todo o Brasil, conversando ao mesmo tempo. Achei que as exposições foram bem legais, com exceção da minha, claro, da qual eu não falo. Mas eu queria também registrar muito o agradecimento à Gaia, à Milena, por essa oportunidade de dialogar,
muita gente de altíssima qualidade, né? Parece aquela piada do carro do Papa, eu não vou fazer a piada aqui, mas enfim, o público que está nos assistindo é extremamente qualificado, né? Eu fico lisonjeado, né? E até um pouco constrangido, né? O nosso Malfatti, o José Armando, nosso presidente, a quem eu agradeço muito, o Sérgio Mello, vice-presidente da Internacional, enfim, o pessoal do grupo também presente, né, os amigos do escritório também, antes que eles briguem depois comigo, mas não vou fazer aqui uma xuxa, né, um beijo para todo mundo, não é essa a ideia. As considerações finais aqui na telemedicina mostram para nós um conjunto de questões novas, e como o direito securitário, ele demanda, de fato, um estudo constante, uma atualização, e isso só reforça a importância da IDA como esse fórum de discussões, de atualização, de troca. Várias das questões que foram colocadas aqui pelos colegas no painel e fora, né, no chat, essa ferramenta inusitada, né, foram questões que eu não tinha pensado a fundo, me fizeram refletir também aqui durante a fala, mesmo esses limites da 259, a própria inclusão, de repente, no meio da Covid, aí, de um novo procedimento, o fato da ANS dizer, olha, telemedicina não é novidade, é só um jeito novo de fazer o que a gente já fazia. Mas, olha, em saúde suplementar, jeito novo de fazer é mudança. Né? As coberturas em saúde suplementar, elas estão fundadas num rol que o STJ já nos disse que é um rol delimitado. Né? E se o rol é delimitado, quando você traz uma novidade, alguém já disse, olha, mas será que a telemedicina vai baixar os custos? Será que os médicos vão fazer uma medicina muito defensiva à lá United States e vão começar agora a pedir um monte de exame para falar, não, mas eu pedi todos os exames, de fato eu estava longe, eu não conseguia ver se aquela manchinha do paciente no celular que ele está usando poderia fazer. E é importante a gente resgatar os preceitos tanto da bioética, enfim, mas sobretudo da própria medicina, né? Da autonomia do paciente, mas é uma autonomia em que o paciente não tem uma autonomia absoluta. Os profissionais de saúde, e talvez aí uma regulamentação seria importante, vão ter que observar também requisitos mínimos da própria comunicação com o paciente. Quer dizer, se o celular não for bom o suficiente, se a câmera não for boa o suficiente, e assim por diante, eventualmente a gente corre o risco de fazer mais mal do que bem. Claro, depende da área, mas isso é muito importante. E aí eu concordo com um ponto que a Milena trouxe lá atrás, que eu não tive a oportunidade de comentar, quando ela nos trouxe que a telemedicina ela é tão específica que, muito potencialmente, nós vamos precisar de regulamentações por área. Quer dizer, será que eu vou dar o mesmo tratamento para a telepsiquiatria e para a teledermatologia? Quer dizer, assim, aquela área que tipicamente você tem que ver o paciente, que é a dermatologia, no dermatologista o profissional vai pegar uma lanterninha, vai pegar uma lupa para olhar o paciente. Em relação, por exemplo, à telepsiquiatria, que em parte, pelo menos, uma falha no meio da imagem, alguma coisa assim, não causa um prejuízo tão grande. Ou o contrário, de repente a gente até vai achar que a telemedicina, com as ferramentas novas, tem um potencial melhor, porque o médico pode consultar mais um, ele não está só ele o paciente ali, ele ficou com a consulta gravada, ele consegue mostrar um outro profissional. Então, eu acho que nós vamos ter deveres muito grandes. Então, quando se falou aqui de responsabilidade civil, que foi um dos pontos, não é que a responsabilidade civil vai ser baseada em outros pressupostos, em outros elementos, né? Mas, na verdade, o que a gente observa na telemedicina, primeiro, até na linha de uma das colocações que se fez aí, uma utilização muito grande no Brasil. Eu me lembro de uma pesquisa da Associação Médica que falava que 60% dos médicos viam com bons olhos o uso do WhatsApp, como eu referi, é um tipo de telemedicina, né? A plataforma podia ser muito melhor, não é recomendável essa, mas é uma telemedicina. Nos Estados Unidos, a gente pode lembrar um estudo da Kaiser, né? Da grande seguradora americana, muito conhecida, que foi publicado no British Journal of Medicine, recente, 2018, falando que acho que eram 80%, 90% dos pacientes de telemedicina se consideravam extremamente satisfeitos, sendo que essa seguradora ela tem 60% dos atendimentos dela em telemedicina. Então, veja um potencial interessante, né? Eu não sei qual é o índice de satisfação de cada operadora, né? Mas convenhamos que 90% em qualquer área é um número bom, num mercado em que, sobretudo, que a gente tem uma crítica muito grande sempre às operadoras, um descontentamento de todo mundo, aliás, um descontentamento coletivo, né? A ANS está brava com todo mundo, os beneficiários estão bravos com todo mundo, os administradores de benefício também, enfim, tem as operadoras, está todo mundo, de alguma maneira, descontente com o valor dos honorários, com o preço da mensalidade, com os valores a pagar. Mas, enfim, me parece que nós não inovamos na responsabilidade civil médica, eu não gosto muito da palavra erro médico, na responsabilidade civil médica, senão no fato de que
realmente me parece que quem pratica telemedicina talvez devesse ter algum seguro específico. Achei que essa colocação que foi feita aqui me parece interessante. Eu não tenho números sobre isso, mas me parece que é um ponto bastante importante para pensar essa diferenciação por áreas, que na verdade a gente já começa a ver na teleradiologia, na telepatologia, já há resoluções. A necessidade de criar mecanismos muito severos de proteção dos dados, pelo potencial conhecido de vazamento de dados em saúde, isso os estudos sobre a GDPR fora do Brasil já trazem isso muito forte, né? Os estudos de privacidade fora do Brasil, de proteção de dados, e aí talvez a gente tenha algumas questões boas. Espero que essa teleconversa que a gente tenha feito tenha sido interessante. Não quero sair falando mais aqui, que eu sei que eu sempre me animo muito, não quero atrapalhar os outros e deixar os que sabem mais falar mais. Então, agradeço de volta a todo mundo, agradeço a diretoria da IDA, agradeço a Gaia e a Milena pela oportunidade de dialogar e prometo daqui para frente ficar quietinho. Muito obrigado, boa noite para quem está nos ouvindo, ou enfim, no horário que estiverem nos assistindo. E quem não puder agora, perdão, ao contrário, quem já nos assistiu, que recomende aos demais que assistam, e também os outros eventos que vão haver da IDA. Há um ciclo muito importante, muito interessante, com uma abrangência bastante grande. Vale a pena prestigiar os outros colegas também. Obrigado, boa noite a todos. Que pena que acabou. Eu queria ficar aqui falando mais, Milena. Você quer falar alguma coisa? Quero só agradecer a você, ao Gabriel, a toda a diretoria, ao nosso presidente que está aqui presente, o Dr. José Armando, a todos os meus colegas de mercado, a todos que estão elogiando, todos os amigos sempre vão falar bem, né? Eu acho que as perguntas foram muito bem aqui, eu acho que eu me comprometo como presidente do grupo a responder todas as colocações, todas as perguntas. Eu acho extremamente saudável esse diálogo, até ouvir outras pessoas trazendo informações para a gente, trocando ideias, porque é assim que a gente enriquece e aprimora o nosso conhecimento. Então, eu queria colocar duas coisas aqui. O Sarro fez uma sugestão da gente ouvir um médico. A gente tem no nosso grupo de saúde suplementar a doutora Goldete, uma médica. Eu acho que a gente pode convidá-la a falar também sobre telemedicina, sobre o ponto de vista médico de alguém que faz parte do nosso grupo de saúde suplementar, né? Eu acho que isso também é importante. E todas as perguntas aqui vão ser respondidas, todas foram muito bem colocadas. Eu concordo que a Gaia também foi uma ótima mediadora, mas eu também concordo que o Vitor é um ótimo mediador, pode permanecer. Eu acho que os dois podem fazer um rodízio que está bem administrado. Eu agradeço a parceria do Gabriel e convido a todos a participar do grupo de saúde suplementar. Ele é um grupo multidisciplinar que não tem só advogados, a gente tem corretores, a gente tem estudantes de direito, a gente tem corretor, tem advogado de segurado, de segurador, atuário, médico, a gente tem uma multidisciplinaridade de pessoas, de profissões dentro do grupo de saúde suplementar. Então, participem. Eu vi alguém aqui falando que trabalha com telemedicina nos Estados Unidos. Vamos trocar ideias. Eu acho que a gente precisa, porque telemedicina é um momento na área de saúde suplementar. Então, tem muito trabalho a ser feito. Eu convido a todos a participar do grupo. Vocês não vão se arrepender. A gente tem reunião marcada na próxima segunda-feira, via web, mas são vários depoimentos. Me comprometo aqui a todas essas perguntas que foram muito interessantes para a gente responder para vocês, para todos, e depois o Rogério consegue, eu acho que, repassar as respostas, ou a gente deixa no site da IDA disponível para todas essas respostas. E agradeço a presença de todos e a paciência por nos ouvir aqui numa quinta-feira à noite. Pessoal, obrigada a todos. A TV AIDA vai ficando por aqui com o seminário online de hoje, mas eu quero agradecer a presença de todo mundo, especialmente do nosso time AIDA, dos presidentes dos grupos, de todos os colegas que estiveram presentes, e convidar vocês a se associarem. Eu vi que hoje a gente teve, o Estevão se manifestou no chat, dizendo que ele foi convidado para participar. Estevão, junte-se a nós, a AIDA, a gente vem aqui para disseminar o contrato seguro, é uma associação de cunho acadêmico, onde a gente debate de uma forma livre. Vem participar com a gente, né? A gente tem muitas vantagens para os sócios, com descontos, até isenção em alguns eventos, né? O nosso próximo evento vai ser na terça-feira, dia 28/4, às 19 horas, né? Que vai ter o webinar do GNT de conciliação e mediação. Então, já deixo aqui o convite para todos participarem. E um convite muito especial, que eu tenho certeza que esse nosso Congresso Nacional, que não aconteceu em março e vai ocorrer no dia 10 e 11 de setembro, vai ser uma excelente oportunidade para a gente se rever, se abraçar e matar a saudade, né? Porque a tecnologia é boa,
a teleconferência é boa, mas nada como a gente estar presente, dar um abraço, rever o mercado, rever os amigos, que eu estou morrendo de saudade de todos. Então, eu espero encontrar todo mundo lá, dia 10 e 11, em Gramado, para a gente se reencontrar. Obrigada a todos, obrigada, vocês foram fantásticos, Milena e Gabriel, maravilhosos, adorei, foram esclarecedores e leves. Um beijo a todos, boa noite e até terça-feira que vem. Tchau a todos, obrigada.